Era uma vez um homem que vivia no escuro. Ele não tinha medo da escuridão. Ele tinha medo do silêncio que vinha com ela. Por causa disso, ele sempre ia numa praça e passava as noites todas nessa imensa praça barulhenta, ouvindo as histórias que amava. Contos de mortes, fantasmas, de coisas que não dá para explicar. Eu passei 18 anos contando essas histórias para ele nessa praça. Mas a praça estava amaldiçoada. No meio do conto mais apavorante, quando a criatura estava prestes a pegar a vítima, um grito agudo de um vendedor de sabão em pó ou cassino online rompia a atmosfera. Era insuportável. A magia se quebrava, o medo virava irritação. Uma merda, né? Tinha outro problema também. O homem não conseguia dormir com a luz da praça acesa, pois se apagasse, o barulho das histórias sumia. Ele era refém da luz e do barulho. Foi quando ele encontrou uma porta preta e fria. Ninguém mais a via, mas ela estava lá. Ele girou a maçaneta. Ao cruzar o umbral, o barulho da praça sumiu. Ele se viu em uma biblioteca infinita, iluminada apenas por uma vela. Nas prateleiras não havia livros, havia sussurros. 1900 sussurros diferentes, esperando para serem ouvidos. Este homem que conta as histórias sou eu, e essa porta preta e fria é meu novo aplicativo. Criei esse refúgio para ser o seu santuário. Lá dentro, você vai encontrar todos os meus mais de 1900 contos organizados. E o pacto é sagrado. Nenhum anúncio vai te assustar no meio da história. E você vai poder apagar a luz, que continuará ouvindo as histórias. É o terror puro, direto no seu ouvido. Você pode apagar a tela do celular, fechar os olhos no escuro absoluto e deixar a minha voz te guiar, sem interrupções. É a experiência completa de terror que eu sempre quis entregar. O custo para manter as portas desse santuário abertas, longe do caos da praça, é de R$ 12,90 por mês. Menos do que um lanche para ter acesso infinito ao maior acervo de terror que eu já construí, sem anúncios e com a liberdade de ouvir no escuro. A maçaneta está na sua mão. Você vai girar? Acesse agora mesmo no navegador do seu celular davideric.com.br. Sem anúncios, modo áudio e muito mais, com uma só assinatura. O site foi desenvolvido para rodar como um aplicativo tanto no Android quanto no iOS. As instruções estão no próprio site. Aplicativos de corrida. Você já deve ter visto ou até baixado, né? A gamificação da saúde foi, sem a menor sombra de dúvida, a armadilha psicológica mais eficiente que a indústria da tecnologia já desenvolveu contra a gente. Transformamos voluntariamente o ato saudável de caminhar ou correr numa máquina caça-níqueis de cassino. Antigamente, nossos ancestrais corriam sentindo o vento no rosto e a terra sob os pés. Hoje, nós corremos com os olhos vidrados no celular amarrado no braço, mandando nossos dados de frequência cardíaca, nível de oxigênio e, o pior, de nossas rotas diárias. E tudo isso em troca de quê? De uma dose miserável de dopamina na forma de notificações piscantes, gráficos de barras ascendentes e medalhas virtuais que não valem absolutamente nada no mundo real. Tá, mas aí você pode me falar, pelo menos isso serve de incentivo para a pessoa cuidar da saúde, não é? Até que sim. Eu, por exemplo, me tornei um escravo integral e obediente desse sistema doentio. Meu vício crônico em exercícios não começou com um objetivo nobre de perder peso, melhorar meu coração ou alcançar alguma paz espiritual.
O vício corrosivo começou única e exclusivamente por causa de um placar de ranqueamento dentro do aplicativo que baixei. A dinâmica era simples. O aplicativo sincronizava os dados do GPS do meu celular, calculava o meu ritmo de passada por minuto, analisava a altimetria do terreno onde eu estava pisando e convertia todo o meu esforço físico brutal num sistema de pontuação semanal acumulativa. Havia, naturalmente, uma tabela de classificação global, onde atletas de elite trocavam posições. Mas eu nunca me importei com o resto do mundo. É impossível ser melhor do que um atleta de elite. O meu único foco de atenção, a minha obsessão, era a tabela de amigos que eu dividia com um círculo restrito de contatos. Mais especificamente, a rivalidade não declarada e absolutamente nociva que desenvolvi com meu primo. É importante saber que nós nunca conversamos abertamente sobre a competição. Não trocávamos mensagens com provocações, mas todo maldito domingo, às 23h59, o servidor do aplicativo fechava o ciclo da semana e zerava a tabela de pontos. Se o relógio marcasse 11 da noite e o aplicativo me notificasse de que meu primo estava a meros 15 pontos de distância na minha frente no ranking de quilometragem, minha sanidade ia pro ralo. Eu era perfeitamente capaz de sair da minha cama quente, calçar os meus tênis no meio de uma tempestade de inverno, dirigir até uma área pavimentada e correr 7 quilômetros no escuro, apenas para ter o prazer microscópico de olhar para o aplicativo, ver o nome dele rebaixado para a segunda posição e sentir o meu ego inflamado por uma vitória que não existia. Eu não estava mais treinando por saúde, eu estava alimentando um distúrbio de vaidade que me cegava completamente para a realidade física do meu próprio corpo. Para conseguir manter a liderança absoluta na tabela nas últimas semanas, percebi que as ruas asfaltadas do centro urbano já não serviam mais para o meu propósito. Eu precisava de rotas muito mais longas, trechos ininterruptos, livres de cruzamentos perigosos, sem a interferência de semáforos vermelhos que destruíam a minha média de tempo, sem calçadas esburacadas por raízes de árvores e sem a presença irritante de pedestres lerdos e ciclistas amadores bloqueando meu caminho sagrado. Essa busca patológica pela eficiência do tempo me levou a abandonar a segurança iluminada da cidade e a adotar a infame trilha. Tratava-se de uma rota florestal não pavimentada com pouco mais de 18 quilômetros de extensão. O traçado irregular cortava uma extensa área de preservação ambiental densa, íngreme e mal iluminada nos arredores afastados da zona oeste. Durante a luz do dia, a trilha era frequentada ocasionalmente por grupos de ciclistas de montanha e amantes de trilhas naturais. Durante a noite, no entanto, o cenário sofria uma mutação perturbadora. O lugar se transformava num breu absoluto, num corredor estreito e poeirento, flanqueado por paredões de árvores centenárias com copas tão grossas e entrelaçadas que funcionavam como um teto de folhas, bloqueando até mesmo a luz das constelações mais fortes ou o brilho de uma lua cheia. O isolamento geográfico era tamanho que o sinal de celular era inexistente, sobrando apenas a comunicação unilateral do aparelho com os satélites GPS. Era o ambiente isolado, inóspito e silencioso perfeito para quem não queria perder nem um único milésimo de segundo no ritmo da passada, o sacrossanto e cultuado pace dos corredores. Há exatas 2 semanas, a empresa desenvolvedora do aplicativo que uso
lançou uma atualização que incluía uma funcionalidade chamada Modo Rival Fantasma. A premissa tecnológica da atualização era de uma genialidade diabólica. Funcionava assim: o aplicativo rastreava detalhadamente o arquivo de dados da sua melhor corrida já registrada no trajeto selecionado, ou, caso você autorizasse o cruzamento de dados, puxava o arquivo de registro da melhor corrida do contato da sua lista que você escolhesse enfrentar virtualmente. Com esses dados em mãos, o aplicativo gerava um fantasma digital na interface do seu mapa. Enquanto você estava lá fora, suando e forçando as articulações no mundo real, seu celular mostrava um marcador azul indicando a sua posição atual e um ponto vermelho sólido pulsante que representava o seu rival invisível correndo simultaneamente com você, simulando exatamente a mesma velocidade, os mesmos picos de aceleração que o oponente havia feito no passado em qualquer outra rota. Era a ferramenta sádica perfeita para quem queria competir contra limites físicos que já haviam sido superados. O desastre, consequência de tudo isso que acabei de contar, acabou de acontecer. Minha tabela de classificação de pontos apontava um empate técnico frustrante com o meu primo. O ciclo semanal do aplicativo fecharia as estatísticas de contagem em menos de 3 horas. O orgulho, inflado pela perspectiva da derrota, misturado com a necessidade doentia e incontrolável de ver o nome dele abaixo do meu, forçou minha mente a ignorar os protestos de um corpo sobrecarregado. Tomei a decisão estúpida de sair de casa às 11h30 da noite de um domingo, ignorando a fadiga cravada nos meus músculos posteriores das coxas. Dirigi o meu carro pela rodovia vicinal vazia até alcançar a entrada de cascalho irregular que marcava o início da trilha. O recuo de terra que servia como estacionamento improvisado estava, como era de se esperar para aquele horário inóspito, completamente abandonado. Não havia carros, não havia guaritas de guardas florestais, não havia um único poste de iluminação pública lançando luz sobre o desencampado, apenas a escuridão claustrofóbica e o barulho intermitente e agudo de cigarras escondidas na folhagem, preenchendo o ar absurdamente úmido, morno e abafado da madrugada. Desliguei o motor, saí do carro e comecei a alongar as panturrilhas contra a lateral fria da lataria, sentindo imediatamente uma fisgada de fadiga. Ignorei a dor. A dor era fraqueza saindo do corpo, ou qualquer outra baboseira motivacional que os personagens da internet adoravam repetir. Prendi o celular firmemente na braçadeira, ajustando o velcro com força no meu bíceps esquerdo. Abri a interface do aplicativo e ativei a função Modo Rival Fantasma. Nas configurações da sessão, coloquei para que o app buscasse no servidor e projetasse na minha tela o melhor tempo histórico registrado pelo meu primo. A interface escura do mapa carregou na tela do aparelho. As IAs, ou sei lá o que o aplicativo usa para fazer os cálculos, calculou tudo e colocou na minha tela. Meu marcador circular de cor azul começou a piscar na base inferior da tela. 3 segundos depois, o sinal travou. A posição foi confirmada. Quase instantaneamente, o ponto vermelho do fantasma apareceu sobreposto e idêntico ao meu marcador, perfeitamente alinhado na largada invisível, apenas aguardando o meu movimento para iniciar a contagem regressiva. Dei o primeiro passo firme e pesado na terra fofa. O aparelho detectou o impacto mecânico da minha sola e o cronômetro digital disparou silenciosamente na tela. A corrida contra o passado havia começado. Durante os primeiros 3 ou 4 quilômetros,
A corrida fluiu bem, anestesiada pela repetição do movimento. Minha respiração entrou em ritmo após o susto inicial do esforço cardíaco. O atrito ríspido e constante da sola de borracha do meu tênis contra a terra batida e as pedrinhas soltas era absolutamente o único som produzido presente no ambiente, muito além da minha própria respiração compassada saindo pelas narinas. O imenso túnel vegetal, formado pela união das copas das árvores, bloqueava tanto qualquer vestígio do céu noturno que o foco de luz da pequena lanterna de peito que eu usava atada ao corpo conseguia me mostrar apenas uns míseros e insuficientes 2 ou 3 metros à minha frente. Todo o resto do mundo, fora desse minúsculo cone de iluminação artificial, era um oceano de sombras absolutas. Olhei de forma ansiosa para a tela do celular presa no meu braço esquerdo. O ponto azul brilhante, que representava graficamente a minha posição, estava se movendo firmemente, com uma constância robótica, seguindo com exatidão o traçado da estrada de terra desenhada em branco no mapa. Exatamente 10 metros atrás de mim, o ponto vermelho do fantasma mantinha o seu ritmo de perseguição. Eu estava liderando a corrida. A vantagem inicial injetou uma dose de pura adrenalina em mim. Sentindo o ego ser massageado por aquela distância minúscula na tela, eu inclinei o tronco levemente para frente e acelerei a passada, forçando meus pulmões a puxarem volumes cada vez maiores de ar para alimentar o metabolismo em aceleração. Por volta do quilômetro 5, comecei a cansar de verdade. A fadiga substituiu a empolgação competitiva. Minha panturrilha da perna direita fisgava levemente a cada impacto no cascalho. Uma cortina de suor salgado e espesso corria da linha do meu cabelo, invadindo e irritando meus olhos. A geografia da trilha entrava agora no trecho indiscutivelmente mais sinuoso, fechado e isolado de todo o lugar. Era uma zona morta, onde o chão de terra formava curvas incrivelmente fechadas e imprevisíveis. Foi exatamente nesse trecho maldito que a anomalia do aplicativo se manifestou pela primeira vez. Eu estava rangendo os dentes, esforçando-me fisicamente ao máximo para manter um ritmo de velocidade antes de entrar na grande curva à esquerda que margeava o maciço de pedras. Focado em aumentar a distância do marcador do oponente na tela, ergui o braço esquerdo na altura do queixo para conferir a atualização do mapa em tempo real, esperando ver os pontos. Meu marcador azul continuava preciso sobre a fina linha branca que delimitava a trilha. Mas, logo atrás, o ponto vermelho e pulsante do fantasma, que representava meu primo, não estava mais correndo na estrada. Ele havia ignorado o traçado da trilha de forma grotesca, executando uma virada brusca de 90 graus retos, desafiando a curva natural do terreno. O ponto vermelho saiu completamente da trilha do mapa e foi para o cinza, que representava justamente as montanhas e a floresta adentro. Minha primeira reação foi um resmungo, um óbvio bug, um fenômeno que acontece com extrema frequência em áreas de mata muito densas e com pouco sinal. Não diminuí o meu ritmo, convencido de que o aplicativo logo reconectaria o sinal perdido e traria o ponto vermelho magicamente de volta para a linha branca da trilha. Corri por mais 250 metros. A respiração agora ardia na traqueia e descia queimando. Sem diminuir a velocidade, olhei novamente para o celular. O ponto vermelho não estava oscilando de forma errática ou tremendo, como ocorre durante um evento de perda de sinal de triangulação. Ele não estava perdido,
Ele estava se movendo de forma contínua, lentamente fluida e coordenada por dentro do espaço morto da área cinza do mapa. Mais do que a simples anomalia visual, ele não estava seguindo a longa e exaustiva curva que a estrada de terra precisava fazer no mundo real para contornar a floresta. O ponto vermelho estava simplesmente cruzando o terreno acidentado em linha perfeitamente reta, como o traçado de uma régua sobre o vidro. Ele estava atravessando o mapa como se aquela quantidade absurda de rocha, pedras, montanha e floresta não fossem absolutamente nada além de espaço vazio. Eu diminuí instintivamente o tamanho e a força da minha passada de corrida. O simples desconforto muscular foi subitamente substituído por uma sensação tátil de pânico. Fixei o olhar sem piscar, tentando analisar a caixa de texto com os números que eram exibidos no rodapé do mapa do aplicativo de corrida. A leitura não mentia e não criava dados do nada. Ela apenas calculava com base em física de deslocamento. O marcador vermelho do fantasma, que agora estava cortando floresta adentro, registrava uma velocidade impossível para a anatomia de qualquer ser humano biológico ou para qualquer animal terrestre. O marcador apontava uma velocidade de deslocamento de 45 km por hora. Meu primo medíocre nunca correria um terço dessa velocidade na vida dele. O instinto de autopreservação finalmente despertou e tomou o controle de mim. Eu parei completamente de correr. Fiquei rigidamente de pé, naquela estrada de terra e cascalho no meio da madrugada. O feixe de luz trêmulo e fraco da lanterna no meu peito iluminava uma parede sólida de poeira suspensa e inerte. Deslizei desengonçadamente o dedo pela tela do celular, tentando fechar o aplicativo para abri-lo novamente. Mas a interface ignorou meu comando. O aplicativo travou na imagem da corrida. Os botões de navegação lateral desapareceram. Meu marcador circular azul estava parado, estacionado no centro da trilha no mapa virtual. Eu fixei as vistas e observei o movimento do pequeno ponto vermelho do fantasma. O marcador inimigo estava muito à frente de mim, por motivos óbvios. Tinha finalmente terminado de cruzar o atalho impossível, e foi exatamente nesse milésimo de segundo que o comportamento dele mudou o padrão. A telemetria no rodapé do aplicativo despencou instantaneamente para 0 km por hora quando ele voltou para a trilha. O ponto vermelho congelou no mapa. Fiquei ali, imóvel e ofegante no escuro, o suor pingando na tela. E então, o ponto vermelho girou no próprio eixo. Ele reverteu a direção. O marcador começou a descer a tela, vindo para o meu ponto azul estático. Fiquei ali, arfando no escuro, o suor pingando no visor. Os números da velocidade no rodapé giraram: 40 km por hora, 80 km por hora, 130 km por hora. Ele não estava refazendo as curvas fechadas da trilha. O ponto rasgava a área cinza do mapa em linha absolutamente reta, como fez antes, cruzando o que deveria ser pedra e floresta intransponível. Tirei os olhos do celular, em pânico, e apontei o feixe fraco da minha lanterna de peito para a estrada à minha frente. Nada, nenhum farol, nenhum som de motor, nenhuma poeira levantando. A trilha estava absolutamente morta, vazia e silenciosa. Olhei de volta para o celular. 100 metros, 50 metros de distância de mim. A velocidade daquilo era fisicamente impossível para qualquer animal da superfície. A tela piscou com um banner verde. O seu rival alcançou você. A notificação durou um único segundo na tela, tempo suficiente para eu sentir a terra batida sob a sola dos meus tênis,
vibrar com violência. Não foi só um tremor. O chão explodiu de baixo para cima sob o meu peso. A crosta cedeu num estalo brutal de raízes grossas arrebentando. Fui puxado para baixo enquanto um buraco de escuridão fétida, quente e com cheiro de enxofre se abria lentamente debaixo dos meus pés, engolindo os meus calcanhares. A anomalia não era um erro de GPS. A coisa não estava apenas correndo de forma aleatória pelo mapa. Ela estava triangulando minha rota. No começo, ela tinha cortado a floresta para me emboscar exatamente numa curva fechada 500 metros à minha frente. Mas eu tinha parado de correr e ela percebeu. Por fim, a verdade é que a corrida nunca aconteceu na superfície. O GPS não estava com defeito nem bugado, ele apenas ignorou a profundidade. O tempo todo, a coisa estava cavando um túnel longo logo abaixo da crosta de terra. O ponto vermelho não reverteu a direção no mapa para cruzar a linha de chegada. Ele só voltou para terminar a caçada. Até a próxima. Obrigado.